a Páscoa. Vamos agora para o versículo de números 15. Jesus agora vai dizer, e ele diz assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículos 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículos 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Muito agradecido, podeis tomar assento, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, a primeira leitura no versículo de número 7, nós vamos encontrar Lucas, que ele faz um relato. Ele não esteve presente, ele não foi uma testemunha ocular, mas ele faz um levantamento. Ele pega então as testemunhas, aqueles que estiveram presentes ali, não é? Nos fatos que agora estão sendo narrados. E por isso que ele coloca alguns detalhes que às vezes outros evangelistas, ao escreverem, não colocaram. Então ele coloca aqui nesse versículo 7, ele vai dizer assim que eles prepararam, eles estavam preparando a festa dos asmos. Ora, o que era a festa dos asmos? As festas dos asmos aconteciam sempre após a Páscoa. E simbolizava o quê? Simbolizava o agradecimento. Eles, quando ficavam ali 7 dias festejando ao Senhor, celebrando a saída, celebrando o livramento, celebrando quando ainda estavam lá no Egito e estavam ali aprisionados e passando por momentos difíceis. E quando então eles são tirados, que aí vem a Páscoa, que a Páscoa é o quê? A Páscoa é quando eles estão ali preparados para poder sair, quando o Senhor fala: olha, vocês vão tomar o cordeiro e vão matar esse cordeiro, e cada família vai pegar esse cordeiro e vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais da porta. A família que é pequena ajuntar-se-á com uma outra família, e ali eles vão fazer o que? Eles vão fazer a Páscoa. A Páscoa vai simbolizar então, estava tipificando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando então o cordeiro é sacrificado, quando o sangue é passado nos umbrais da porta, aquilo estava simbolizando o quê? O livramento que nós iríamos receber lá na frente, o perdão dos pecados, a justificação, uma nova aliança que o Senhor estaria fazendo com o povo. Mas nesta ocasião, estava simbolizando o quê? Que o Senhor daria livramento para o seu povo e para os primogênitos do seu povo. Porque aonde estivesse o sinal do sangue que tinha sido passado nos umbrais, a palavra fala que o anjo da morte, ao passar no arraial no meio dos israelitas, durante todo o Egito, não somente nos israelitas, mas durante todo o Egito, na casa que não havia o sinal do sangue, o anjo entraria e ceifaria e mataria o primogênito daquela casa.
A importância de nós termos então esse ligamento, a importância então de nós participarmos deste corpo, a importância de nós participarmos deste sangue. Nós precisamos entender e passarmos a valorizar, e passarmos realmente a compreender o que é que isto significa para nós. Por isso que aqui o Senhor começa falando-nos que havia chegado o dia da festa dos pães asmos e que importava sacrificar a Páscoa. Ou seja, não há festa dos asmos sem a Páscoa. Não tem como realizar uma festa de gratidão de uma coisa que não aconteceu. Por isso que quando a Páscoa acontece, quando o povo sai, quando após a morte dos primogênitos, e aí então o faraó diz, olha, Moisés, pega esse povo e vai embora. De todas as pragas que já havia acontecido, mas o coração de faraó estava endurecido. Porém, quando agora o Senhor fere com morte os primogênitos, inclusive o da sua própria casa, aí ele fala, contra esse Deus não dá para lutar. Contra esse Deus não dá para se levantar. E ele quer que esse seu povo vá embora. Então, olha, Moisés pega o seu povo e vai embora. E agora Moisés sai. E então eles vão depois, não é? Quando estão livres, quando já estão longe daquele lugar da terra da servidão, aí eles vão celebrar ao Senhor. E aí eles vão dizer, não é, para os filhos, olha, nós tomamos das ervas amargosas, nós comemos deste pão asmo, porque nós estamos agradecendo, nós estamos louvando ao Senhor pelo grande livramento que Ele nos deu. Quando estávamos no Egito, quando éramos escravos, quando nós estávamos com pesos pesados sobre os nossos ombros, quando tínhamos que amassar o barro, quando éramos tratados como escravos e muitas vezes humilhados. Mas o Senhor nosso Deus, com mão forte, com mão poderosa, aleluia, Ele nos livrou daquela situação. E hoje nós estamos aqui para adorar, para celebrar, para engrandecer ao Senhor. Esta era a Páscoa. E agora a palavra vai dizer, então, no versículos de Números 15, do mesmo capítulo 22 de Lucas, aonde então o Senhor vai dizer assim, olha, aqui Ele vai assumir um pacto. Aqui Ele vai estar declarando algo profundo e maravilhoso para com a igreja. Porque aqui, antes da Páscoa, conforme nós lemos aqui, o que é que nós percebemos? Que primeiramente se tomava o vinho, para depois se servir o pão. Na Páscoa era assim. Mas agora vocês vão perceber uma coisa, que quando Jesus ele institui a ceia, Ele muda a coisa. Aí Ele vai servir o pão e depois Ele vai servir o cálice. Mas por que isto? Porque Ele está agora dizendo, olha, há uma nova aliança, um novo pacto eu estou agora fazendo, o tempo da graça eu estou trazendo. Por isso Ele vai aqui dizer no versículo de número 15, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E Ele vai dizer depois, no versículo de número 16, Ele diz assim, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui ele sela um pacto. Aqui Ele sela uma aliança. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui na ceia é o seguinte, é que esta ceia significa que nós estamos celebrando algo em memória. Em memória. Não é in memoriam. Há uma diferença. In memoriam é quando alguém falece, não é isso? Não é o que a gente vê quando nós recebemos a notícia que alguém morreu, vai se dizer assim, in memoriam. Ou se você vai no cemitério e vai em alguma lápide, in memoriam. É alguém que morreu e que permanece morto.
Mas Jesus, ele vai nos dizer, e o apóstolo Paulo, ele vai ratificar isto, quando ele lá em 1 Coríntios, vamos ver, no capítulo de número 11, no versículos de números 24, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente o que Jesus falou, e ele diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse, agora Jesus dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, aleluia. E aqui nós vamos ver então, que ele vai dizer, eu quero que vocês celebrem, eu quero que vocês se lembrem, eu quero que vocês exaltem, que vocês glorifiquem a Deus por esta grande obra, porque um dia eu fui morto, mas ressurgi, ressuscitei, e nisto consiste a nossa vitória, aleluia. A nossa vitória consiste nisto: o nosso Senhor padeceu, o nosso Senhor morreu, ele foi crucificado, na verdade, foi derramado ali o seu sangue, ele foi sepultado, mas a morte não teve poder para segurá-lo ali no sepulcro, aleluia. Ao contrário, como nós lemos, no terceiro dia, ele ressuscita com poder, ele ressuscita com glória, louvado seja o nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos aqui para celebrar, irmãos, este culto, eu gosto de dizer isto, esse é o culto máximo da igreja, esse é o culto de maior importância, esta é a reunião mais sublime, esta é a reunião que nós devemos dar o maior valor, esta é a reunião que nós não devemos faltar em hipótese alguma. Eu só devo faltar se realmente for algo que me impede, algo muito grave, muito sério, que me impede de estar aqui. Porque, irmãos, esta reunião é a reunião onde nós estamos celebrando ao Senhor pelos maravilhosos feitos que Ele nos fez. Porque estávamos, como diz o apóstolo Paulo, encharcados, atolados num charco de lodo, até o pescoço, até a cabeça, acima da cabeça. Mas o Senhor Deus, com mão forte e poderosa, nos tirou de lá, aleluia. Nos tirou daquele charco de lodo e nos lavou, aleluia. Nos limpou do pecado. Que coisa gloriosa e maravilhosa. E nos tem feito assentar, aleluia, como príncipes na sua presença, para adorar, louvar e exaltar o seu santo nome. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Irmãos, por isso que eu digo que este culto, amados, é aquele culto que irmãos, olha, é para glorificar, é para exaltar, é para se alegrar, é para engrandecer, é para exaltar ao Senhor. Por quê? Porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos, aleluia, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Aleluia. Não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós venhamos fazer, não, aleluia, mas como nós cantamos nesta noite, é pelo grande amor de Deus, é pela grande bondade, é pela grande misericórdia. E o apóstolo João, ele vai escrever no seu evangelho que Deus nos amou o mundo, a humanidade de uma tal maneira que ele dá o seu filho, o seu único, por amor a nós, em resgate da nossa alma. E quantas vezes nós não valorizamos isto? Quantas vezes nós não damos crédito a isto? Mas então o que eu entendo, aleluia, é exatamente isto, que o Senhor nosso Deus, Ele pede para que nós façamos isto em sua memória. Ou seja, que todos os meses, ou igrejas que há, que todas as semanas se reúnem para celebrar este momento, que nós o façamos entendendo o que ele significa para nós. Porque às vezes nós não damos a mínima importância. E olha que grande bênção, que grande presente nós recebemos, um favor que nós não merecíamos. E no entanto o Senhor nos amou, estando nós como vários andando perdidos, como mortos,
Mas o Senhor olhou para nós, e a palavra fala que não fomos nós quem escolhemos ao Senhor. Olha que privilégio, aleluia. Não foi você, não fui eu que o escolheu para adorar e dizer, eu quero servir esse Deus. Não, Ele nos escolheu. Olha que privilégio. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, aleluia. Oh, o Espírito Santo bateu a porta do nosso coração e nós não resistimos. Aleluia. Eu me lembro quando ainda em tenra idade, entrando na adolescência, nos meus 13 para 14 anos, eu estava em casa. Eu havia sido, desde pequeno, sendo levado para a igreja. Mas quando deu 5 anos, eu mudei para longe da igreja. E aí minha mãe já não me trouxe mais. Era minha avó que era serva do Senhor. Minha mãe ainda não servia ao Senhor. E portanto ela já não me trazia mais. E dos 5 anos até os 14 para 15 anos, eu fiquei longe, aproveitando as coisas que este mundo oferece. Mas num determinado dia, eu estava em casa e me deu uma saudade da igreja. Meu Deus, me deu uma saudade. E aquela vontade de estar na casa do Senhor. E dias atrás, meses atrás, a minha avó me havia dito assim, olha, vamos para a igreja. O Américo, que era um dos jovens naquela época também, um pouquinho mais novo do que eu. Olha, o Américo vai pregar. E olha que palavra dura. Eu falei para minha avó assim, eu vou para a igreja fazer o quê? Vou nada, eu não quero nem saber que o Américo vai pregar ou não. Olha que palavra dura. Foi assim que eu respondi para minha avó, ela não falou nada. Mas ela foi para o joelho, oh meu Deus. Ela foi buscar ao Senhor, ela era aquela que apresentava-nos a Deus. Era aquela avó que tinha o tempo para estar falando com Deus a meu respeito. Porque eu era um neto mais velho, primogênito. E ela então apresentava ao Senhor, eu morava com ela, com a minha mãe e meus tios. E ela apresentando-me ao Senhor e toda a casa ao Senhor. E num determinado dia me deu esta saudade da igreja. Me deu aquela vontade de ir para a casa do Senhor. E aí, naquele dia eu falei para ela, ela nem esperava. E eu falei para ela, vó, hoje eu vou para a igreja com a senhora. E ela abriu um sorriso e falou, amém, então nós vamos. E nós morávamos lá na Vila Vera. E a nossa igreja é aqui, né? Era aqui onde nós fomos congregar, não é? No domingo, no sábado retrasado, é isso, né? Que nós fomos com a igreja lá na Família de Jesus. Pois é, pois foi ali que eu comecei a minha jornada, não é? Então com meus 14 anos para 15, eu vim para a casa do Senhor e ali o Senhor me firmou. E ali o Senhor nos fez entender a sua palavra, nos fez entender a sua vontade, e com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas falhas, levanta e às vezes escorrega, cai ali, mas o Senhor nosso Deus nunca me disse, não te quero mais. Pelo contrário, sempre com os braços abertos, nos chamou e nos tem acolhido por sua infinita bondade e por sua grande misericórdia. Esse é o Deus a quem nós amamos. Esse é o Deus a quem nós servimos, que quando nós caímos e nós o buscamos, Ele nos socorre, Ele nos acolhe, Ele nos levanta. Então, quando nós estamos reunidos nesta noite, é para celebrar esse livramento, é para celebrar este amor. Eu vim pelo amor, não foi necessário eu passar por luta, por problemas, por dor, não. Mas há alguém que precisou vir pela dor. Por quê? Porque o Senhor, quando chamou no amor, Ele não entendeu. Quando o Senhor disse vem, Ele disse não. Quando o Senhor disse é tempo, Ele disse não. Aí o Senhor falou então, tá bom. E quando nós andamos por nós mesmos, nós só temos dissabores. Às vezes nós achamos que somos, às vezes nós achamos que temos, às vezes nós achamos que podemos, mas o Senhor diz, não, não é assim. E aí nós acabamos muitas vezes nos decepcionando conosco mesmo, com as atitudes, com os caminhos, com as escolhas, com os erros que nós fazemos. Como o filho pródigo.
que chegou para o pai e não era tempo dele sair de casa, mas ele falou: eu quero a minha parte da herança. Ora, o pai já havia morrido, porque herança a gente recebe quando o pai morre, quando a mãe morre, mas ele queria em vida. E o pai falou: meu filho, mas não é teu, mas eu quero. Ó, se você quer, então tá bom. E ele vai, pega a parte da herança e sai com o dinheiro. E quando se tem dinheiro, quando se tem bem, se tem amigos interesseiros. Não é assim? Amigos que vêm para andar, para ajudar a gastar o que você tem, o que eu tenho. E assim vai tirando-nos até que nós ficamos sem nada. E quando nós ficamos sem nada, os amigos que a gente pensa que é amigo, mas não é amigo coisa nenhuma, nos viram as costas e vão embora. E quem é que vai estar conosco? Quem é que vai nos socorrer então? Pois é, a palavra vai nos dizer que ele vai trabalhar com porcos, apacentar porcos, e deseja comer aquela comida. Olha que coisa terrível, que situação tão delicada. Pois é assim que acontece conosco. Quantas vezes também nós somos tentados a olhar para trás. Quantas vezes nós somos provados e tentados a abandonar, a deixar a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai, aleluia. Aqui é onde nós recebemos o alimento, aqui é onde nós recebemos o cuidado, aqui é onde o Senhor nos aquece quando sentimos frio, aqui é onde o Senhor nos acalenta nos seus braços quando estamos precisando de afeto e de carinho. Esse é o nosso Deus, aleluia. Mas muitas vezes nós dizemos: não, Pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero conhecer o mundo, eu quero desfrutar dos prazeres do mundo. E o Senhor, como aquele pai bondoso, diz: filho, não vai, você vai se perder, você vai se machucar, você pode morrer. Mas muitas vezes nós não damos crédito, e nós vamos dissolutamente seguindo os nossos caminhos. E quantas vezes nos decepcionamos, e caídos sem força para voltar. Quantos há que não encontram força? Sabe que aqui é o caminho, sabe que aqui, aleluia, é a casa do Pai, mas não tem mais força, não tem mais ânimo, não consegue estar mais aqui. Quantos há que eu tenho encontrado, e às vezes nós conversamos, e às vezes nós falamos, procuramos ajudar, damos o ombro para tentar ajudar, para trazer, mas a pessoa diz: eu não consigo, eu tenho vontade, mas eu não consigo. E aí entra-nos naquela situação como a minha avó, não é? Quando eu respondo para ela: mas o que eu tenho com o Américo? O que eu não vou para a igreja, coisa nenhuma. Mas ela vai orar. Meu amado, minha amada, do teu joelho ninguém foge. Pode fugir das tuas palavras, pode fugir até do encontro. Você está indo aqui e ele te vê, passa por outro lado, mas do teu joelho ele não esconde. Das tuas orações ele não esconde. E há poder na oração. Quando nós falamos com esse Deus, ele responde, aleluia. E ele levanta o caído e cura o doente e dá força ao fraco, aleluia. E fortalece os artelhos para que ele possa continuar caminhando e andando. Esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos. O filho pródigo, no momento mais difícil, se levanta, se lembra do seu pai, se lembra dos trabalhadores da casa do seu pai, que não padeciam fome, que estavam abrigados, que estavam seguros. E ele então diz: eu vou me levantar, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. E ao chegar lá direi: Pai, perdoa-me, não me considere mais como teu filho, me trate como um dos teus jornaleiros. E assim ele vai. Ah, como é bom quando nós temos essa oportunidade. Como é bom quando nós encontramos ainda este tempo para poder voltar à casa do Pai, para voltar à presença dEle, para olharmos para os conselhos e ouvirmos os seus conselhos e caminhar nos seus caminhos. Ah, ele volta, ele já não se importava o que o seu irmão ia pensar. Às vezes ele poderia dizer: ah, eu não vou voltar porque o meu irmão é o mais velho, e ele vai dizer: bom, pegou o dinheiro do pai, acabou com tudo, e agora vem aqui fazer o quê? Ele poderia pensar assim, não voltar, mas ele não pensou. Ele não se preocupou com o que iam pensar os jornaleiros, os trabalhadores. O seu irmão, ele volta, e a palavra fala que todos os dias o pai olhava para aquele caminho, aleluia, e olhando para o caminho ele ficava pensando: meu filho, será que está bem? Como será que está o meu filho? Como será que ele está gordo como saiu, forte, bonito, saudável? Como será que ele está? Não me mandou mais notícias, não me falou mais nada, eu não sei como ele está. Ah, mas num determinado dia,
E como o pai sabe, como o pai sente a ausência do seu filho, como uma mãe sente a ausência dos seus filhos, só quem passa por isso sabe. E Jesus vai dizendo exatamente isto, que num determinado dia o pai olha, e ele vê que vem vindo uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que saiu bonita, mas que agora está voltando magra, feia, barbudo. E o pai olha e fala, mas parece que é o meu filho. Será que é? E o coração vai batendo mais forte, até que o filho vai se aproximando. E quando o filho chega, ele abre os braços e recebe o gostoso. O filho fala, na verdade, pai, não me tenhas como teu filho. Eu desobedeci. Eu peguei o que o Senhor, o que eu nem tinha direito, mas o Senhor me deu. E eu gastei tudo, pai. Ah, mas me considera como um dos teus trabalhadores. E o pai o abraça gostoso. E diz, filho, eu te perdoo. Eu te amo. Isso tudo que você fez não significa nada. Chama os seus trabalhadores e diz, olha, vamos trazer, tragam-me roupas novas. Traga-me um anel que eu quero colocar no dedo do meu filho, dizendo, há entre eu e você uma aliança. Aleluia, o que você fez não me importa, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluia, e é exatamente isto o que o Senhor nosso Deus vê em nós, é isso que Ele contempla em nós, aleluia. Então, meus amados, quando nós tomamos esta posição, esta atitude de reconhecermos o que o Senhor tem feito, nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu reconheço que Tu és Deus, e não há outro além de Ti. Isto significa, quando nós tomamos do pão, quando nós tomamos o cálice, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, ele vai dizer assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia, versículo de número 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Quando eu pego do pão, quando eu tomo do cálice, eu estou demonstrando espiritualmente, dizendo, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, e que não há outro além dele. Isso tudo é em memória. Isso tudo que nós fazemos, meus queridos irmãos, é em memória do Senhor. Por isso eu digo, irmãos, quando alguém não dá essa importância, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, quando diz, eu não vou lá não, eu poderia ir, mas eu tenho um aniversário para ir. Eu tenho um filme que eu vou assistir, irmão, mas hoje é ceia, não, eu vou assistir o filme. Eu vou na casa de um parente que faz tempo que eu não vejo aquele parente, então eu vou lá hoje, mas hoje é ceia, não, eu vou lá hoje. E você não dá importância. E eu não dou importância. E eu não ligo para esse ato tão maravilhoso, tão glorioso. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Vamos lá então. Ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de números 27. O que é que o apóstolo Paulo fala? Olha só. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu pastoreando a igreja, no dia da ceia, aí eu via que alguns irmãos faltavam na ceia. E eu ia conversar com os irmãos, pastor deles. Queria saber se estava passando algum problema, se havia acontecido algo para que eles não viessem nesta festa, que é a maior festa da igreja. E aí eles diziam assim, sabe o que aconteceu, pastor? Eu fui corrigir meu filho, e eu me irei. E eu achei por bem não ir tomar ceia. Falei, irmão,
Você não está entendendo nada. Você não está discernindo nada. Isso não é motivo para você deixar de participar do corpo e do sangue do Senhor. Você não está entendendo, você não está valorizando aquilo que o Senhor fez por você. Para você deixar de participar por causa disto? Ora, você tem que corrigir seu filho. Ah, mas aí a minha esposa não gostou, e aí nós ficamos meio brigados. Eu falei, pois então, os dois deveriam ir se consertar antes, pedir perdão um para o outro, mas jamais deixar de participar do corpo do Senhor. Vocês não estão entendendo? É em memória do Senhor, é em memória do que Ele fez, é em memória do que Ele passou, mas é em memória da grande vitória que nós alcançamos através da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que aquele que não dá valor, aquele que está aqui, vai pega de qualquer jeito, pega de qualquer forma, não está nem aí, não está valorizando, não está dando crédito, não está entendendo o que Jesus fez. Isso é participar indignamente. Isso é você participar, sabe, de uma forma que Deus ele tá se, como é que eu posso dizer, se entristecendo através do Espírito Santo por esse ato, porque a pessoa não está dando a mínima importância. Outro diz, eu não vou tomar não, eu acho que eu não tenho que tomar, eu não vou tomar. Não está entendendo. Não está discernindo o que é isto, não está discernindo o que é estar na presença do Senhor. Uma outra coisa que significa nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, é eu reafirmar a minha aliança com o noivo. Não foi isso que nós falamos, que o que Jesus fez, o pacto que Ele fez, a aliança que Ele fez, dizendo, olha, eu não vou mais participar deste ato, até que todos estejam comigo no reino de meu Pai, no reino de Deus. O que é que Ele está dizendo? Isto tem uma suma importância, este ato é de suma importância, e que eu não posso deixar de participar. Então quando eu pego do pão, quando eu pego do cálice, eu estou reafirmando, Senhor, eu quero continuar como a tua noiva, eu quero continuar na tua presença. Ah, mas eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pois muito bem, João, o apóstolo João, acho que é a segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembra-te, olha que coisa linda, lembra-te que tu tens um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo, que advoga as tuas causas, aleluia. Quem é o nosso acusador é o diabo, quem é o nosso promotor é o diabo. Ele quer nos ver derrotado, ele quer nos ver na lama, ele quer nos ver rastejando. Ele é quem diz, olha, não tem mais jeito para você não tem mais jeito. É Ele que vem dizer, enquanto o Senhor diz, vem filho meu, aleluia. Eu sou aquele que te curo, eu sou aquele que saro, eu sou aquele que muda a situação. Vem filho meu, aleluia. Como o pai que abraçou o filho pródigo que havia caído, que havia pecado, que havia transgredido, o seu irmão chegou e disse, pai, eu estou contigo há tanto tempo, e o Senhor nunca me fez nada, e agora esse daí. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Quantas vezes no nosso meio é assim? E eu vejo com tanta tristeza quando eu ouço alguém falar que algum irmão se enfraqueceu na fé, que algum irmão se afastou. Eu vejo com tanta tristeza, mas parece que tem alguém que fala com tanto orgulho, com tanta soberba, enche a boca, parece que para dizer, olha, fulano caiu, fulano errou, fulano está isso, fulano está aquilo, e se esquece que a palavra de Deus fala, olha, se você achar alguém em uma situação de risco, ou mesmo no pecado, e se você conseguir convencê-lo a voltar para o reino, a voltar para a presença de Deus, multidão de pecados são cobertos, e tu livraste uma alma do inferno, aleluia. Mas parece que a gente é estimulado pelo adversário para se alegrar quando alguém tropeça, quando alguém está fraco ou quando alguém cai. Não, eu vejo com tristeza e eu choro e eu vou na presença de Deus e falo, Deus, nós somos assim. Nós somos fracos, nós somos falhos, não tem aquele que é forte.
Não tem. Por isso, irmãos, que naquilo que eu sou fraco, o pastor Francisco é forte. Mas naquilo que o pastor Francisco é fraco, quem sabe eu sou forte. Por isso Jesus fala, andai em dois. Porque se um cair, o outro levanta, aleluia. E ambos vão chegar na glória. Oh, que coisa linda e gloriosa. Então a ceia do Senhor significa isto. Significa este reavivamento. Esse reafirmar. Eu dizer, Deus, eu quero permanecer na tua presença. Eu reconheço que tu és o Senhor e fora de ti não há Salvador. Fora de ti, Senhor, aonde eu irei? Para onde eu irei, Senhor, fora da tua presença? Ah, meu Deus, aleluia. É aquilo que o Senhor pergunta para os apóstolos. E Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Então quando eu pego do pão, quando eu pego do cálice, eu estou reafirmando exatamente isto. Eu estou dizendo, olha Jesus, eu creio nas tuas providências. E Jesus... E João vai escrever isso no capítulo 14 de João, no capítulo 2. Jesus vai seguir o modelo judaico. Porque os judeus, quando se comprometiam com uma moça, ele dava presentes. E ia para preparar o lugar, preparar a casa para receber a noiva. E quando tudo estava preparado, ele voltava para as bodas, para o casamento, e depois para levar a sua esposa, a sua noiva, a sua escolhida, para ir habitar com ele. E João no capítulo 14, no versículos 2, ele vai dizer assim, Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, aleluia, versículos 3, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, olha que lindo, olha que palavra linda, que o Senhor diz para mim e para você, e quando eu vier, eu vou te levar para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha que coisa gloriosa, que promessa maravilhosa que o Senhor nos faz. E presentes, eles davam presentes para a noiva. E o Senhor nos dá lá, nós vamos olhar lá, o Senhor falando acerca dos 9 dons, que Ele deixou à disposição da igreja, para que essa noiva possa buscar, para que essa noiva possa pedir, para que essa noiva possa usar, possa se alegrar. E em contrapartida, nós devemos dar frutos, não é isso? É o que a palavra fala, que nós devemos gerar frutos, frutos de arrependimento, para louvor, honra e glória do Senhor. Vamos finalizar. Também eu queria dizer que participar do corpo e também do sangue significa eu permanecer ligado no corpo de Cristo. Nós não somos só noiva, nós somos também corpo. E lá em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, no versículos de números 22, nós encontramos assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Jesus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aleluia! Ele é o cabeça desse corpo. Nós como corpo, como membros deste corpo, Ele é o cabeça, aleluia. E no versículos 23 desse mesmo capítulo de Efésios 1, o Senhor vai dizer que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que eu entendo com isso? Como corpo, nós temos que exercitar aquele mandamento que o Senhor disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo. Como? Então, como é que eu posso, como corpo, me levantar contra aquele que é do corpo?
Por acaso, quando nós sentimos alguma coisa, não é? E graças a Deus, a nossa irmã, Camila, ela teve um tempo que ela foi lá, no meu dedo, o dedão, a unha ficou encravada. Aí ela foi lá e olhou, desencravou, depois ela falou assim: olha, pastor, tá com, como é que chama? A unha, micose, micose, né? E é preciso fazer o tratamento. Mas por que eu falo isso? Porque o dedo doía. Eu colocava o sapato, eu ia trabalhar e doía, me incomodava. Só que era o dedão do pé, mas o meu corpo todo sentia. Ah, que interessante. Mas é o dedão do pé. Mas se ele estiver ligado, todo o corpo vai sentir. Então, quando eu pego aqui do pão, quando eu tomo do cálice, eu estou dizendo para vocês: eu sou um com vocês. E vocês estão dizendo: eu sou um com você. Aleluia, olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa, que maravilha. Então, quando eu pego do pão e do cálice, nós estamos dizendo um para o outro: nós somos um. Aleluia, nós somos um. E a tua dor é a minha dor, mas a tua alegria é a minha alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo com tristeza que há irmãos que não buscam esta unidade. Eles não entenderam esta unidade. Jesus, ele fez uma oração dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas eu vejo com tristeza líderes que dizem assim: olha, você não pode ir em determinado lugar. Você não pode saudar a outro irmão. Você não pode andar com aquele irmão. Porque se eu souber, eu vou te disciplinar. Eu vou te colocar isso, eu vou te fazer aquilo, eu vou te tirar da comunhão. Não entendeu nada sobre unidade. Não entendeu nada sobre comunhão. Está tomando do corpo, está tomando do sangue, que é o símbolo do vinho, mas está dividido. E como é que pode? A minha perna direita dizer para a esquerda: eu não vou onde você vai, eu não vou sair do lugar. Porque o meu corpo, a mente diz: olha, vamos para a direita. A perna direita fala: vamos para cá. Aí a esquerda fala: não, eu vou para lá. Como é que eu vou sair daqui? Tem condições? Não tem. Então, para que eu possa seguir o curso que eu preciso fazer, eu tenho que estar em unidade neste corpo. Irmãos, quando eu tomo do pão e do cálice, eu declaro: eu sou um com você. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Irmãos, que esta ceia, aleluia, seja isso que nós, em poucas palavras, tentamos passar para vocês. Que nós entendamos o que significa isto. Que eu não vou julgar você, você não vai me julgar. Porque não é esta a finalidade. Nós, como corpo, nós somos um. E às vezes, é como eu estou dizendo, às vezes o meu corpo está enfermo. A minha unha, ou às vezes dá uma dor no rim. Ou às vezes é alguma coisa, às vezes tem alguma parte do corpo que está enferma. Mas nem por isso eu vou lançar fora do corpo. Porque ele faz falta. Ele precisa estar ali. E quando é necessário tirar, ele faz falta. E o corpo vai sentir a falta daquele membro. Então, irmãos, nós temos que orar uns pelos outros. Você vai, a hora que você tomar do pão e você se lembrar daquele irmão que não está aqui, ore a Deus, fala: Senhor, o meu irmão não está aqui. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo com ele. Eu não sei o que ele está passando. Eu sei, Senhor, que ele não está aqui. E eu sei que o Senhor pode alcançá-lo. Se ele estiver fraco, o Senhor pode fortalecer. Ele está em pecado, o Senhor pode limpar ele. Porque é o Senhor que limpa, não sou eu, é o Senhor que limpa. Eu tenho que pedir ao Senhor por misericórdia para fazer a obra e levantar para a glória do teu nome. Porque nós queremos, como corpo, como unidos, entrar na glória para celebrar ao Senhor e adorá-lo na tua presença. Porque o Senhor é Deus. É isso que nós temos que fazer.
É sentir, é clamar, é pedir, é buscar. E a oração do justo, Deus responde. A oração do justo, Deus atende. A oração do justo, aleluia, chega diante do Senhor. Ele ouve e a mão dele, aleluia, vai ser dirigida em favor daquele que precisa, através da unidade do corpo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Deus seja louvado.